Glória a Deus. Meus queridos, nosso próximo assunto, o assunto de hoje é a soberania de Deus. Como eu disse, nosso assunto ele é um pouco denso, nós precisamos da máxima compreensão dos irmãos. Eu quero pedir que todos abram a palavra de Deus em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 12. Não será projetado, tá, irmãos? Esse versículo é só para a nossa base de ensino aqui esta manhã. Diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante a Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, quando alguém perguntar para vocês quem é o Deus que vocês servem, vocês podem abrir esse versículo aqui, ó, versículo 15, da parte B. Bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ao único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. E o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, e ele dá diversas instruções para Timóteo. Paulo tinha certeza de que, é uma coisa bastante interessante, que Paulo ele tinha a convicção de que a igreja não era dele e que um dia ele ia passar. Ele tinha essa plena convicção. A igreja não era dele, ele não era dono da igreja, e que um dia ele ia partir. Então, uma vez que a igreja não era dele, era de Cristo, e ele um dia ia partir, ele entendia que ele devia gerar outros pastores, outros homens com o mesmo sentimento que ele, e transmitir essa herança, porque foi o que Jesus mandou: ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar toda a palavra que vos tenho ensinado. Então essa é uma das nossas, uma parte da missão que o Senhor nos deu: ide, fazer discípulos. E era isso que Paulo estava fazendo. Mas Paulo estava aqui então obedecendo uma ordem de Cristo e ensinando a Timóteo quem Deus era. Irmão, não adianta nós ficarmos aqui ensinando teologia se nós não ensinarmos quem Deus é. Não é o que mais nos importa, meus irmãos, para nós como cristãos, é o que a Bíblia diz acerca de quem Deus é. Se nós não conhecermos Deus, irmãos, aí nós vamos aceitar qualquer doutrina, nós vamos aceitar qualquer fala, nós vamos aceitar qualquer ensino, nós vamos aceitar qualquer novidade, nós vamos ficar à mercê. É muito importante nós conhecermos quem Deus é. E a principal doutrina, lembra que da aula passada eu falei do sola escritura, que foi o principal slogan da reforma, o principal ponto, somente as escrituras. Mas a principal doutrina reformada é essa aqui, ó, a soberania de Deus. Essa doutrina, queridos irmãos, é a base de tudo que nós vamos aprender daqui para frente. É o alicerce. E veja que Paulo, quando ele vai apresentar para Timóteo, ele está terminando aqui a carta, ele fala exatamente disso, de um Deus soberano, de um Deus que está no controle. Ele fala aqui no versículo anterior, né? Olha que interessante, versículo 13, exorto-te, essa palavra exorto é encorajo você, Timóteo,
perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. Olha como é que ele fala a respeito de Deus. Timóteo, quem preserva é Deus. É Ele que sustenta, é Ele que está no controle. Eu exorto, encorajo você, Timóteo, esteja diante desse Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Próximo slide, por favor. Vejam comigo, irmãos, o que é a soberania afinal? A soberania é o exercício da supremacia de Deus. Nós poderíamos, outros autores dizem que a soberania é o exercício da onipotência de Deus. O que é a onipotência? Deus tem todo o poder. Ele pode tudo. O que Ele quiser, Ele pode. Isso, irmãos, é importante nós entendermos. Onipotente é, Ele tem todo o poder. Então, o que é a soberania? Soberania é igual à onipotência? Não. A soberania é o exercício, é o realizar, é o pôr em prática todo esse poder que só Ele tem. Os irmãos entenderam até aqui? Amém. Esses slides, se alguém quiser, se alguém sentir interesse, pode me mandar uma mensagem que eu envio para vocês, tá bem? Para aqueles que querem estudar a palavra, eu posso enviar para vocês, tá bom? Olha o que o teólogo A.W. Pink disse sobre a soberania de Deus. O sentido da soberania divina é que Deus é Deus, de fato, bem como é de nome, que Ele ocupa o trono do universo, dirigindo todas as coisas, fazendo todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Esse finalzinho ele usa o Efésios 1, versículo 11. Presta atenção aqui comigo, irmãos. Quando nós falamos que Deus é poderoso, todo mundo aceita bem. Quando nós falamos que Deus tem todo o poder, todos aceitam muito bem isso aí. Não há divergência nisso. Não há discordância disso. Quando nós falamos, Deus é poderoso, Deus faz todas as coisas, Deus criou o universo, está todo mundo tranquilo, está tudo em paz. Mas quando vamos falar de soberania, aí alguns levantam da cadeira. Por quê? A soberania, irmãos, nada mais é do que o A.W. Pink disse. Deus está no trono, reinando e governando tudo e todos. Aí tem uns que levantam da cadeira. Não, isso aí não. Por quê? Por que tem alguns que não aceitam essa doutrina? Por que essa doutrina ela é tão combatida e, pasmem, até por cristãos? Por causa da rebeldia que há no coração pecaminoso. Quando Adão e Eva pecam, o diabo usa exatamente um argumento que tenta tirar Deus do trono. E quando Eva, e junto com o marido, comem do fruto, eles estão exatamente dizendo, nós não queremos essa soberania. Nós não queremos esse controle. Nós não queremos esse domínio. Nós podemos ser donos do nosso próprio nariz. Nós podemos fazer o que nós queremos. Não foi isso que o diabo fez? Não foi isso o motivo da rebelião no céu? Ele não quis ser como Deus? Ele não quis ser elevado como Deus? Irmãos, toda a tentativa da humanidade é tirar Deus do seu trono. É a luta pelo poder. É a luta por estar por cima. Olha o que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse. Leiam comigo, irmãos. Não há atributo mais consolador para os seus filhos do que a soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às provações mais duras, eles creem, os crentes, que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições e que Ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. Para os verdadeiros filhos de Deus, não deveria haver nada pela qual lutar mais zelosamente do que a soberania do seu Senhor sobre toda a criação, do reinado de Deus sobre todas as obras das suas mãos, do trono de Deus
e do seu direito de ocupar esse trono. Vocês entenderam o que esse homem disse? Charles Spurgeon. Não deveria ter coisa que nós devíamos lutar mais para defender com a nossa vida do que a soberania de Deus. E nós vamos ver isso em diversos textos, irmãos. Hoje eu quero já dizer para vocês que eu vou ficar um pouco preso no slide, porque é tanta informação que eu não teria condições, irmão, de dar 10% desse estudo se eu não apresentasse por meio de slide. Os irmãos, nós vamos ver diversos textos na Bíblia. Primeiro ponto que nós vamos tratar sobre a soberania de Deus. O poder e a grandeza de Deus, irmãos, não tem limites. Não é um poder limitado. Primeiro, não é um poder que acaba, que desgasta. Segundo, ele faz tudo o que ele quer. Vejam o que diz a palavra em Deuteronômio 4:39. Só o Senhor é Deus. Irmãos, não existe outro Deus. Só aí já deveria fazer com que nós nos curvássemos diante dele. Não existe uma outra opção. Eu não dei certo com esse Deus, eu vou para o outro. Não! Só existe Ele. Ele é único. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha que curioso, irmãos. Quando vocês não veem, vocês já pararam para observar que quando Deus chamou Abraão, você não vê o Senhor perguntando para ele assim: você quer? Você me aceita? Você está disposto a fazer o que eu tenho para você? Se você fizer, Abraão, eu vou te dar isso. Não, você não vê. O que você vê é isso, o Senhor dizendo para ele: eu sou o Senhor, anda na minha presença e ser perfeito, é uma ordem expressa. Nós não temos aqui um Deus fraco, esperando que alguém o aceite. Nós não temos aqui um Deus fraco, esperando que alguém peça pelo amor de Deus para você aceitá-lo. Nós temos aqui um Deus poderoso, onipotente, soberano, dizendo: Abraão, anda na minha presença. De fato, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 1:19. Irmãos, Deus é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos. O poder de Deus vai além do que eu e você podemos pedir para Ele. Deus soberanamente determina a operação de sua onipotência. Ou seja, Ele não só é onipotente, mas a soberania diz que Ele determina o que Ele faz com essa onipotência. Um ser assim é até difícil de imaginar, irmãos. Está muito além da nossa compreensão. Nada, irmãos, eu gosto dessa palavra, nada é impossível para Deus. Ele mesmo que diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Meus irmãos, é de toda a carne, dos ímpios e dos santos, dos que creem, dos que não creem, dos que vão ser salvos e dos que vão para o inferno. Ele é Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor? Tem alguma coisa que Ele não possa fazer? Tem algo que seja impossível para você, irmã? É impossível para você, irmão? Para Ele não. Ele não conhece. Ele não conhece isso. Impossibilidades. É uma coisa que nós conhecemos, Deus não. Próximo. Ele escolheu manifestar o seu poder na execução de certas obras, dizendo: o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Vocês não têm noção do que é isso aqui, irmãos? Eu acho que os irmãos ainda não entenderam, mas nós vamos entender. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai trazer luz para nós. O Deus da Bíblia, irmãos, Ele não é um Deus que depende de você e de mim. O Deus da Bíblia não depende de circunstância. O Deus da Bíblia não depende das condições serem favoráveis ou não. Olha o texto. O meu conselho permanecerá de pé. A minha ordem, a minha vontade, o meu querer vai ficar de pé, querendo nós ou não. Desejando nós ou não. Eu farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. A soberania de Deus é a ordenação de
todas as coisas por parte dele, conforme o seu próprio propósito pré-determinado e todo abrangente. Em sua soberania que Deus governa todo o universo criado. Olha esse texto, irmãos, olha esse texto. 1 Crônicas 29:11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Os irmãos percebem que a linguagem bíblica é que Deus é tudo, e Ele que faz tudo, e Ele que executa tudo, e nada sai do controle dEle em momento nenhum. Sabe aqueles momentos, irmãos, de desespero, de angústia, que o chão se abre, você perde toda a estrutura, e você não sabe o que fazer, o que dizer, a quem recorrer? Ele continua sentado no trono, tranquilo, controlando todas as coisas. Deus não se desespera e nem se surpreende. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, que talvez vai chocar alguns irmãos. Não existe nada que nós possamos fazer, irmãos, que vai fazer com que Deus se surpreenda. Você pode vir na igreja todos os dias, você pode orar 24 horas de joelhos, com lágrimas nos olhos, evangelizar Minas Gerais inteiro, ganhar Minas inteiro para Cristo, não surpreenderá o Senhor. E ao mesmo tempo, você pode se deitar na lama, rolar, pecar, viver uma vida promíscua, que Deus também não vai surpreender um pingo, não vai se mover. Ele está no controle de todas as coisas. Absolutamente de todas as coisas. E nada pode surpreendê-lo. Isso dá um temor, não dá, irmãos? Eu não sei se os irmãos sentem o mesmo que eu, mas quando eu começo a estudar esses assuntos, isso traz um temor no coração. Outro ponto, né? Nós falamos sobre o poder ilimitado de Deus, né? Agora vamos falar sobre a infinita superioridade dele. A ilimitada soberania de Deus está fundada na infinita superioridade de sua natureza. Ou seja, irmãos, o que nós precisamos entender? Deus não é homem. O grande problema de muitos é que acham que Deus é homem. Deus tem as mesmas emoções que nós. Deus tem medos. Tem pessoas que acham isso. Tem pessoas que pensam isso. Existe uma teologia chamada teísmo aberto. Eles pregam abertamente que o futuro não está estabelecido e que Deus está evoluindo junto com a sua criação. Se dizem crentes, se dizem evangélicos. Estão aí pregando, está sorrateiramente em muitas pregações. Vocês querem ver um renomado pastor que muitos aqui certamente já escutaram e gostam? É de René Kivitz. Teísmo aberto. Teísmo aberto. Uma teologia que ganhou muita força há 2 séculos atrás e que foi perdendo força e que agora está tentando sobreviver, levantar de novo. Então, Deus tem uma soberania ilimitada e superior por quê? Por causa da sua natureza. Qual a natureza? Deus é Deus. Ele não é homem. Deus é Deus. Olha que interessante esse segundo ponto aqui, irmãos. Como Deus é o primeiro ser, o que a palavra fala em Salmos 91? De eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, Ele não tem princípio nem fim. Ele sempre foi e sempre será Deus. Ele é autoexistente. Ele não foi gerado. Não teve um momento, sei lá, é até difícil falar disso, né? Um momento que Deus não existiu. Ele sempre existiu. Dá um nó na cabeça, não dá? Ele sempre existiu, ele é autoexistente. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, se ele é o primeiro ser, ele é autoexistente, ele é de eternidade a eternidade, como o melhor ser existente, sendo descrito como absolutamente perfeito, ele tem incontestável direito de reinar sobre tudo e sobre todos. Não temos o direito de questionar. Não temos o direito de questionar o que ele faz ou deixa de fazer.
É isso que a palavra está dizendo. Não é lícito fazer o que eu quiser fazer com o que é meu? Jesus disse isso, Mateus 20, versículo 15. Eu não posso fazer o que eu quiser com o que é meu. É isso que a palavra está dizendo. Vamos prosseguir. Ainda sobre a infinita superioridade de Deus. A própria razão pela qual os mundos foram criados. Por que o mundo foi criado, irmãos? Eu já vi pregadores, coachings, dizer que Deus criou o mundo para você. Criou o mundo para você. O pôr do sol para você. O canto dos pássaros para alegrar as suas manhãs. Vamos à palavra? Romanos 11, 36. Porque dele, e para ele, e por ele, são todas as coisas. Sabe para que Deus criou tudo? Inclusive nós? Para ele. Só para ele. Para mais nada. Foi para a glória dele, foi para mostrar o poder dele, foi para mostrar a grandeza dele, foi para deixar estampado aos olhos dos anjos, dos demônios e dos homens, que não há outro além dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que mudança de pensamento. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui jamais ouviram algo semelhante. Não se trata de nós, irmãos. A palavra de Deus não é uma história contada do homem, é uma história contada de quem Deus é. Tudo que Deus fez foi para Ele, por Ele e para Ele. Tudo que Ele fez foi pensando nele mesmo, na glória dele mesmo. E alguém pode dizer assim, mas Deus é egoísta. Pense o que quiser. Mas o mais sensato a fazer é se curvar diante dele e glorificá-la. Bom, falamos agora da sua infinita superioridade, agora vamos falar da sua isenção de obrigação, né? Um Deus tão grande assim, tem alguma obrigação para conosco, irmão? Em sua soberania, Deus está livre, irmão, de todas as influências e obrigações e motivos externos a si. Olha o que Daniel, capítulo 4, depois nós vamos falar um pouquinho de Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Detalhe, irmãos, Daniel estava aqui, Daniel capítulo 4, debaixo do governo do soberano Nabucodonosor, que naquela época era o maior império da época, o homem mais poderoso da terra era Nabucodonosor, ele era por muitos considerado um deus. E aí o Daniel disse esta palavra, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, e não há quem possa impedir, não há quem possa atrapalhar os desígnios do Senhor, não há quem possa dizer o que você está fazendo. Só para os irmãos terem uma ideia, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia do poder de Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Jeremias, que Deus, presta atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui já fez gente rasgar as vestes. A Bíblia diz que Deus ordenou, pela sua soberania, que o Nabucodonosor, esse imperador, entrasse em Jerusalém, destruísse Jerusalém, levasse cativo o povo para a Babilônia. Ele fez isso. Ele fez isso. Deus fez isso. E eu já vi gente falando assim, não, eu não aceito esse Deus. É? Não aceita? Vamos ver o que acontece, né? Olha o último versículo que eu pus. Ele faz todas as coisas. Como? Segundo o conselho dos homens? Dos reis? Dos príncipes? Segundo a vontade dos profetas? Não. Segundo o conselho da sua vontade. Sabe para quem que Deus pede conselho quando ele vai fazer alguma coisa? Para ele mesmo. É isso que o texto está falando. A única pessoa, ele não se aconselha com outras pessoas.
Ele não pede satisfação e nem dá satisfação. Ele consulta ele mesmo. Vou criar o universo. Vai lá e cria. Não, o universo vai ser assim. Ele vai lá e faz. Haja luz, e houve luz. Haja expansão nas águas, e houve. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e fez. Sopraram sobre o homem, passou a viver, passou a falar, passou a conversar, a andar. E ele perguntou para quem isso? Ele se aconselhou com quem para fazer? Ele mesmo. Ele está isento de qualquer obrigação, de dar satisfação, de pedir alguma coisa, de perguntar alguma coisa. Sabe aquele negócio que alguns aqui já devem ter escutado? Se você não permitir, irmãos, ele não invade. Invade sim. É o que a Bíblia diz. Sabe aquele negócio, irmão? Se você não der o primeiro passo, Deus não vai dar o dele. Heresia. Heresia. Ele faz tudo o que ele quer. E ele tem todo o controle e poder em suas mãos. E não tem nenhuma obrigação de dar satisfação a quem quer que seja. Vamos mais textos, né? Porque às vezes eu usei só 2, vamos usar mais. Olha só, Salmos 33, 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Não tem prazo de validade, não. Quando Deus fala, aquilo é para sempre. Acabou. Não tem quem possa diminuir ou questionar. Olha o que Jó falou. Deus tem, aqui primeiro tem uma parte, Deus tem em si mesmo um querer e propósito em todas as obras dele da criação. Então Deus tem um propósito. Quais são? Providência e redenção. E é inútil desafiar tal querer. Olha o que Jó disse. O que a sua alma quiser, isso ele fará. Vamos ver Jó? Só um minutinho, irmãos. Presta atenção comigo, irmãos. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Jó, que o Senhor, os anjos se apresentaram diante de Deus. Houve uma reunião. Deus sentado no trono, houve uma reunião. E de repente chegou Satanás. E o Senhor puxou a conversa com ele. De onde você vem? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Observa que não é o Satanás que fala a respeito de Jó, é Deus. Você viu meu servo Jó? Você estava passeando, não estava? Você está andando, não estava? Mas por acaso você conheceu Jó? Aí o Satanás, claro. Ele te serve, porque ele tem tudo. E o Senhor, não foi o Satanás que pediu, o Senhor disse, vai lá, tira tudo dele. Você vai ver que ele me serve. Os irmãos estão entendendo? Que até os demônios se submetem à vontade de Deus e não questionam a vontade de Deus. Até o diabo se curva diante do poder de Deus. E muitos de nós somos duros de coração. Levamos, às vezes, uma vida inteira de rebeldia, de rebelião, de questionamentos a Deus. Irmãos, eu não estou falando de questionamento do que eu falo, do que eu penso, ou do que a igreja nossa fala ou pensa, ou de que qualquer um fala e pensa. Não, eu estou falando em relação ao próprio Deus. O que a sua alma quiser, isso ele fará. Bom, agora nós vamos para o quarto ponto. Uma vontade que nunca falha. Ele é soberano, não é? Então, nós vimos aí que nós já vimos várias características dessa soberania. Uma delas é que a soberania de Deus nunca falha. Olha só, vejam comigo no slide. Deus determinou desde a eternidade tudo o que se sucede. Esse jamais fracassa. Pela onipotência, ele executa a sua vontade. Olha o que Isaías diz. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Deus nunca falha. Próximo.
É necessário falar de sua vontade como sendo absoluta. Irmãos, nós não temos, presta atenção no que eu vou dizer. Se nós dissermos que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser, mas chega um ponto que depende de mim, então não é soberania. Isso não é soberania. É uma lógica. Isso é uma coisa óbvia. Nós vemos nas Escrituras, por alguns textos, e vamos continuar vendo, que a soberania de Deus ela é absoluta, ela é abrangente e é incontestável. Vejam só, meus irmãos, que a palavra fala aqui em Salmo 135, 6, que ela é imutável, estabelecida de forma que não há desvio. Olha o que Hebreus 6, 17 fala. Por isso, Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, sem interposto com juramento. Então, olha só, Deus, para provar que Ele não vai mudar, que as suas promessas não vão ser invalidadas, que Ele não voltará atrás, que é impossível que Ele mude de ideia em relação àquilo que Ele prometeu, Ele interpôs com juramento, Ele jurou. Além dele ter prometido, sendo Ele Deus e soberano, Ele ainda jurou que o fará. Isso não é glorioso? Não traz uma segurança para nós, irmãos? Servi-lo? Não nos dá uma sensação de proteção, de segurança? Vamos continuar, irmãos. Tem muita coisa para a gente estudar ainda. Ainda dentro da vontade que nunca falha. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Provérbios 16, 9. Irmão, pode planejar. Pode e deve. Você tem que fazer planos. Você tem que ter sonhos, projetos. Um dos nossos problemas é não ter projetos. Isso aqui eu falo para os jovens. Um dos nossos problemas é esse. A gente vai vivendo e vamos ver onde vai dar. Não faz isso não, irmãos. Planeja. Tem uma meta, um projeto. Mas entenda que é o Senhor que dirige os passos. Pode ser que Ele intervenha nesses projetos aí e mude para cá ou mude para lá, porque Ele é Deus. Ele está no controle. Ele está dirigindo. Mas pode planejar, irmão. Não tem problema nenhum, não. A palavra do Senhor não fala que você não deve planejar. Veja o que o texto fala. Olha que interessante. Até os tempos das vidas das pessoas foram providenciados e determinados por Deus. Está lá em Salmos 31. E como também os limites de sua habitação. Olha que interessante esse versículo de Provérbios aí. Ó. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão. É Ele quem decide no final das contas. É Ele quem decide no final das contas. Glória a Deus por isso. Vamos continuar. O próximo ponto a ser observado é uma gloriosa e perfeita vontade. A soberania de Deus é de fato absoluta, mas ela é sempre exercida em harmonia com seus gloriosos atributos. Por que isso é importante, irmãos? Presta atenção comigo aqui. Por que isso é tão importante? Um Deus com tanto poder, com tamanha soberania, se a Bíblia não trouxesse outros atributos, talvez alguns de nós poderíamos ficar com medo. Sim ou não? Um Deus tão poderoso, tão ilimitado, um poder ilimitado, se a Bíblia não trouxesse outros atributos, talvez nós pudéssemos ficar temerosos, ao invés de amá-lo. Então veja, irmão, nós vamos destacar aqui algumas qualidades para nós entendermos. Mas antes aqui no slide, absoluta, a palavra absoluta quer dizer que todas as coisas decretadas certamente vão acontecer. A Bíblia nos garante que a soberania tem certas qualidades. Então vamos lá. Primeiro ponto. A soberania de Deus, ela é acompanhada por uma sabedoria infinita. A soberania não vai sozinha, ela vai acompanhada por uma sabedoria infinita. Olha que bonito, meus irmãos, que Isaías 28, 29 fala. É maravilhoso em conselho e grande em obra. Por que não devemos temer, no sentido de ter medo da soberania de Deus? Porque Deus é sábio. E Ele faz de uma maneira tão sábia que jamais o homem mais inteligente do universo poderia fazer.
Às vezes, alguns falam assim, mas eu não quero isso que Deus tem para mim. Querido, Deus é sábio. Talvez não é bem o que você queria, mas é o melhor de Deus para você. É o melhor que Deus tem para você e para nós. Ele é sábio. Ele não apenas tem o controle, mas ele faz esse controle de uma maneira muito sábia. É maravilhoso em conselho e grande em obra. Segundo ponto da grandiosidade e perfeita vontade de Deus é a justiça dele. A sua soberania é justa. Isso é importante, irmãos, porque alguns podem dizer assim, mas isso é injusto. E tantas coisas que acontecem, e tantas maldades que acontecem, e tantos reveses que acontecem. Então Deus é injusto. Se ele tem todo o poder, por que ele não acaba com o pecado, Lucas? Por que ele não destrói o diabo? Por que ele não acaba com tudo que é ruim? Por que ele não vê a minha situação, o que eu estou sofrendo? Olha que interessante. Longe, Jó 34:10, longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso de cometer perversidade. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Deus não é apenas onipotente, Ele também é justo. Então eu não preciso entender isso, eu preciso apenas crer. Só isso. Eu preciso crer que quando eu tenho um problema de um acidente grave, Deus, de alguma maneira que eu não entendo, Ele foi justo, Ele está no controle. Que aconteceu uma tragédia, e por mais que pareça injusto aos meus olhos, de algum modo, Deus está no controle daquilo, e é justo. Olha que interessante, irmãos, que Romanos 9 fala assim, olha que Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. O próprio apóstolo Paulo responde, de maneira nenhuma, não há injustiça da parte de Deus. Mas Paulinho, eu vivo coisas que eu sei e outras pessoas que não vivem. Eu sou crente, passo por aflições que o meu vizinho, que é ímpio, não vive. Irmão, Deus está no controle dos bons e dos maus. E Ele está fazendo de uma forma justa. Mas Paulinho, eu não entendo. Mas quem disse que nós temos que entender? Nós temos que crer. Irmão, sabe qual que é o grande problema nosso hoje? Eu vou dizer aqui, sem medo de errar. Eu já escutei pessoas que vieram aqui e falaram assim, não vou ficar não, porque não tem dom. Alguém falou assim, não vou pedir oração no meu dia do meu aniversário não, porque não vai ter dom mesmo. Que tipo de vida medíocre é essa? Que você vive com Deus, irmão? Você precisa de um donzinho? Deus não fala com você na palavra, não, irmão? Você não crê na soberania de Deus, não? Você não crê que Deus está no controle, não? Não é suficiente, Deus não é suficiente para você? Você precisa de uma migalha. E pior, de uma coisa inventada pelos homens, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria. E sabe o que é pior? Essas pessoas que querem o donzinho, elas não querem o donzinho do tipo, conserta a sua vida, para de assistir pornografia e vai para o joelho. Elas não querem esse dom, não. Elas querem o dom assim, Deus vai abrir a porta, irmão, em 3 dias. É isso que eles querem. O Senhor mandou dizer que ama muito a sua vida. Aí a pessoa chora. Como eu precisava dessa palavra. Sair renovada. E se o Senhor disser para você, irmã, possa respeitar seu marido, que o Senhor está revelando que você está em transgressão. Sai oprimida do culto. Esse dom você não quer, não. Esse não. Você quer só aquele. Meu servo, tenho contemplado a sua vida. É isso que você quer? É isso? Então, irmão, realmente, você tem que procurar outra igreja. Porque o Deus que nós estamos aqui diante dos nossos olhos, irmãos, o único sentimento que sobe no coração de alguém que de fato crê nesse Deus é de se colocar de joelho e dizer, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus naquele momento, irmãos, teve resposta? Não. Aquela oração não teve resposta? Não. E nem por isso ele abandonou o barco. E nem por isso ele deixou de amar a Deus.
E nem por isso ele pensou em abandonar a cruz e o projeto que estava estabelecido desde a eternidade, porque ele cria na soberania, no controle de Deus. Olha só interessante. É o que eu tinha falado um pouco anterior. Se Deus é justo, então por que ele não impede para sempre o pecado? Só tem uma resposta para isso, irmãos. Só tem uma, não tem mais de uma, só tem uma. A resposta é que ele pretende que o pecado se torne em bem para o seu povo e que seja para a sua própria glória. Não tem outra explicação. Por que Deus não acaba logo com o diabo, resolve esse negócio? Porque de alguma forma, que nós não entendemos, Deus usa o pecado. Ele não é o autor do pecado, mas ele usa isso de uma forma com que nós corramos para ele e vejamos que não tem solução para nós a não ser ele. E nisso ele é glorificado. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Ele é justo, irmão. Seus caminhos são justos. Confia nele, irmão. Confia. Confia nele. Próximo. Essa gloriosa e perfeita vontade, ela não é apenas sábia, ela não é apenas justa, ela é também grande em bondade. Veja o que diz a palavra em Salmo 119. Tu és bom e fazes o bem. Concluímos que a soberania de Deus é melhor entendida dentro do contexto das perfeições divinas. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Deus tem diversos atributos, mas um não confronta com o outro. Deus é soberanamente santo, soberanamente amoroso, soberanamente justo, soberanamente bom, soberanamente sábio. Vocês entendem isso, irmãos? Que Deus glorioso é esse? Vamos continuar, não acabei não, irmãos. Agora nós vamos falar dos meios de exibição dessa soberania. Como ele exibe essa soberania? Ele exibe de 3 formas: na criação, na providência e na redenção. Vamos passar para frente. Primeiro, na criação. Em conformidade com a sua soberania, Deus criou os céus e a terra. Veja que no primeiro texto, olha que interessante, irmãos, o primeiro versículo da Bíblia, Deus não está preocupado em dizer quem Ele é. Deus não está preocupado em ficar falando de si mesmo. Ele já começa, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: e criou Deus os céus e a terra. Já começa mostrando quem Ele é, de fato, soberano. Ele não faz uma autobiografia de si mesmo. Eu nasci em tal dia, eu tenho tantos bilhões e trilhões e mega quintilhões de séculos de existência. Ele não se preocupa em fazer uma autobiografia. Ele já começa dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Pois ele falou e foi feito, ele ordenou e ficou estabelecido. Salmos 33, 9. Digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Então Deus manifesta a sua soberania nas obras criadas. Irmãos, quando nós vemos a natureza, o verdadeiro cristão, que é nascido de novo, aquilo impacta ele. Um homem ímpio, às vezes ele passa diante de um belo ipê amarelo, todo florido, ele nem nota aquilo, ele está preocupado na viagem que ele vai fazer para Paris, no carro que ele vai trocar, nos negócios que ele vai fazer. Mas um verdadeiro cristão, ele fica impactado às vezes com uma flor, o nascimento de uma criança. Porque nas obras criadas está o DNA de Deus, a marca dele em tudo que ele faz. É maravilhoso, irmão. Nós não podemos nem parar aqui, eu tinha muita coisa para falar disso. Ele também manifesta na providência. O que é a providência? Deus ordena tudo que acontece neste mundo. Ele providencia tudo que acontece nesse mundo. Olha, vamos ver os textos, irmãos. Vamos deixar a Bíblia falar por ela mesma. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Nem mesmo um passarinho pode cair na terra sem a vontade do nosso Pai. Ele está no controle, Ele providencia tudo. É Ele quem providencia, irmão. Tem comida lá na sua despensa, irmão? Tem. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Tem roupa para você vestir, irmão? Foi Deus que deu.
Seu salário está em dia, irmão? Está recebendo direitinho? Provisão. Provisão. Glorifica, irmão. Quando você acordar de manhã, irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar o seu joelho e agradecer, porque você dormiu debaixo de um teto. Provisão. Terceiro ponto, que ele exibe a sua soberania, e esse é o ponto mais polêmico, é na redenção. Olha o que Paulo escreveu. Todas as coisas vêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Os irmãos têm ideia do que esse texto quer dizer? Eu vou ler de novo. O Senhor vai se compadecer de quem Ele quiser. E Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser. Não é de quem eu quero, é de quem Ele quiser. É isso. Então, Deus exibe sua soberania até mesmo na obra da salvação. Nós vamos falar disso hoje. Eu sei que tem muita gente ansiosa para ouvir sobre isso. Nós vamos falar rapidinho, mas vamos. Próximo. A exibição da soberania divina na salvação. Chegamos ao ponto mais polêmico da doutrina. O esquema de nossa salvação foi arquitetado desde a eternidade passada. Aí aperta, irmãos. Eu não pus aqui, mas eu queria lembrar os irmãos do texto que diz que Jesus é o Cordeiro morto antes do quê? Da fundação do mundo. Acho que os irmãos nunca pararam para pensar nesse versículo. Jesus é o Cordeiro morto antes que Deus sequer criasse a terra. Esse versículo é só para amaciar o lombo. Agora vamos aos textos realmente que nós precisamos. 1 Coríntios 2,7. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Deus, que é um mistério, Deus ordenou antes dos séculos. Próximo versículo. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados no Senhor, porque Deus escolheu vocês desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e na verdade. Tem 3 versículos aí que falam sobre isso. Olha o que Efésios 1:5 fala. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Cristo. Segundo o quê? O beneplácito da sua vontade. Essa palavra não é muito usada, né? Beneplácito quer dizer segundo o conselho da sua vontade. Sabe o que esse texto quer dizer, irmãos? Que não foi você que escolheu o Senhor. Não foi você que dia tal, do mês tal, do ano tal, quando você falou assim, eu aceito Jesus. Você aceitou mesmo. Mas quem te aceitou primeiro foi Ele. Quem te escolheu primeiro foi Ele. E não foi antes de você nascer, não. Foi antes de tudo. De uma forma que nós não conseguimos entender. Ele nos escolheu. Não foi antes, não foi no ventre. Foi antes de todas as coisas. É interessante em Apocalipse, eu não vou saber de cor agora, se eu não me engano, não sei se está em Apocalipse 3 ou 14, quando ele vai falar da besta. E a Bíblia vai dizer que muitos vão ser enganados pela besta. Mas aqueles que foram, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo, não vão ser enganados. Os irmãos entenderam o que é isso? O nosso nome está escrito lá naquele livro, antes que o universo fosse criado. Ele não foi escrito no dia que você aceitou Jesus. Apocalipse 13, versículo 8. Por favor, Lucas, lê em alto e bom som, música para os nossos ouvidos.
Amém? Vamos entender? Então, se Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele morreu por quem? Pelos salvos. Para quê? Para escrevê-los no livro. Quem poderia fazer isso? Escolher, planejar o projeto da redenção, executar o projeto da redenção antes mesmo dele ter acontecido? Somente um Deus soberano. Somente um Deus soberano. Olha o que Hebreus 1. Peraí, desculpa que eu pulei um aqui. Tá certo. Então Deus revela, ele exibe a sua soberania no seu decreto e também na revelação especial. Olha que curioso isso, irmãos. Deus é soberano. Jesus já é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele já escolheu. Então ele poderia ficar de braços cruzados, só executando. Mas ele quis revelar isso a nós. Isso não é curioso? Mesmo assim, ele quis revelar isso a nós. De uma forma que nós não podemos entender. Então, Deus soberanamente escolheu comunicar-se com as pessoas. Como? Por meio da palavra. Especialmente por meio do Evangelho. Olha o que Hebreus 1 fala. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, Deus, irmãos, quis. Ele quis. Não, eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou enviar meu filho, mas eu quero revelar isso aos meus servos. Eu quero revelar isso, eu quero mostrar a minha grandeza, o meu projeto. De modo, meus irmãos, que se ele não fizesse, presta atenção no que eu vou dizer, se Deus não quisesse, nós jamais saberíamos e conheceríamos o seu projeto. É impossível. Não é algo que pode ser alcançado pela ciência. Não é algo que pode ser alcançado pelo intelecto. Somente pelo Espírito Santo. É impossível, se não for por ele. Ele continua exibindo a sua soberania, mas de que forma? Através de um chamado eficaz. Isso aqui também tem algumas pessoas que gostam de rasgar umas vestes de vez em quando. O soberano chamado de Deus se dá através do Evangelho. Porém, pelo poder do Espírito Santo, ele igualmente se dá segundo o próprio propósito e graça. Você se lembra aquele texto que a palavra fala assim, e o Espírito Santo os convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Quem que convence? Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã fria? Porque o Espírito Santo nos convenceu, irmãos. Não tem outra explicação. Pela nossa carne, nós não iríamos vir aqui para ficar escutando um estudo de 1 hora. Nós iríamos estar fazendo qualquer outra coisa. Menos isso. Mas isso é uma obra do Espírito Santo. Isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer. É o Espírito Santo, meus irmãos, que abre os nossos olhos, que revela Cristo a nós. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para enxergar o caminho e o quão miserável sou e o quanto eu preciso dele. No ensino dos apóstolos, o termo chamados e salvos são a mesma coisa. Os escolhidos são chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Veja que o apóstolo, e eles são unânimes nos seus escritos, que é o Espírito Santo que revela a graça a nós. E ele faz isso de uma forma eficaz. Isso não quer dizer, irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses, isso não quer dizer que nós não podemos resistir a esse chamado. Nós não só podemos, como fazemos sempre. Nós resistimos. Eu não quero. Eu não quero. E o Senhor continua trabalhando até que chega um momento que ele vence, porque ele não perde batalha. O Senhor não perde. Ele vai trabalhando de uma forma que no momento que ele determinou, ele salva. Não foi assim com Paulo? Paulo não estava extremamente obstinado a prender os crentes? Ele não consentiu na morte de Estevão? Ali era o Paulo, homem natural. Mas no dia em que Jesus, no caminho de Damasco, falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu aos pés do Senhor e disse, Senhor, o que queres que eu te faça? É eficaz, irmãos. Não tem, na hora que o Senhor determina, acabou. Nós não vemos, por exemplo, o Senhor Jesus chegar para Pedro e falar assim, Pedro, você está afim de ser apóstolo? Você está afim de ser pastor de muitas ovelhas? Não. Jesus chegou para Pedro e falou, vem e segue-me.
O sujeito simplesmente largou as redes, largou tudo e seguiu Jesus. Como explicar isso? Jesus chegou para Mateus na alfândega, a mesma coisa. Mateus era um homem riquíssimo. Ele abandona aquilo e vai seguir a Cristo. Como nós vamos explicar isso, irmãos? De que maneira? Nós não temos nenhuma evidência de um Jesus fraco, esperando que o homem diga sim para ele. Nós não temos isso nas Escrituras. Nós temos um Deus de maneira soberana e eficaz, trabalhando para salvar aquele a quem Ele quer salvar. Por mais que nós não queiramos, nós temos diversos textos para falar sobre isso. Olha aí também a exibição da soberania de Deus na santificação. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, nos tornar santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus cumpre o seu propósito na santificação inicial. Qual que é a santificação inicial? O ato da salvação, a regeneração, e na santificação dia após dia. Deus trabalhando em nós. Glória a Deus por isso. Nosso ingresso na glória, isso aqui é importante, irmãos, eu estou terminando. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o reino celestial. Olha o que Paulo está falando. Quem é que vai levá-lo para o céu, irmão? É você? É, né? É seu esforço, é sua dedicação, né? Você lê muito, né, a palavra, você ora muito. Ele que vai te levar. Ele que vai te conduzir. Ele começou a boa obra e Ele vai completar até o último dia. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. A salvação não pertence à igreja, a salvação não pertence a mim, a salvação não pertence a um ministério, a salvação não pertence a homens, a salvação pertence a Deus e Ele dá para quem Ele quer dar. A salvação, meus irmãos, não é um sujeito que está se afogando, uma boia escrito salvação é lançada, e você segura na boia, e você não pode soltar, senão você perde a salvação. Não, a salvação é Deus pegar alguém que se afogou, que está morto, ir lá e resgatá-lo, levar para a terra firme, ressuscitá-lo, e colocá-lo de pé, e andar na presença do Senhor. Isso é salvação. Salvação é pegar alguém que está morto, praticamente é um passo do inferno, e salvá-lo. Isso é salvação. E aí, irmãos, o que muda para nós tudo isso que eu fiz? O que eu disse? Qual que é o impacto que isso tem para nós? Muda tudo. Por exemplo, nosso estilo de culto, nossa reverência. Olha só, Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós precisamos pôr isso aqui em prática, irmãos. Eu não sei como, mas nós precisamos. A gente precisa aprender a chegar na igreja um pouquinho mais cedo, ajoelhar e orar, se preparar para o culto. Nós vamos encontrar um Deus soberano, tremendo, infinitamente em poder. Não pode ser de qualquer jeito. O Senhor fala com Israel assim: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Sabe o que é triste, irmãos? É muito triste começar um culto com aquela bagunça, aquela algazarra, aquela conversação. Não tem coisa mais importante, não. Irmãos, nosso coração devia bater mais forte à medida que o culto se aproxima. O culto não devia ser uma sobra do meu tempo. O culto não devia ser se der. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Não se trata, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Não se trata de salvação. Eu não estou falando de salvação. Eu não estou dizendo que se você não vir no culto de Jesus voltar, você vai ficar. Eu não estou dizendo isso, a salvação pertence a Ele. Eu estou dizendo, irmãos, que o culto é um momento de encontro com Deus. O culto é um momento de adorar esse Deus que nós estamos vendo aqui nas Escrituras. Então eu não posso vir de qualquer jeito. Eu tenho que preparar meu coração em oração, em comunhão. Eu preciso chegar com reverência. Eu preciso orar antes do culto. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso entrar de fato na presença. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui pior do que você entrou. Deus não vai falar com você mesmo. Deus não vai falar, a palavra não vai falar, o louvor não vai falar. Você vai sair daqui reclamando. Mas sabe por quê? Não é porque o culto foi ruim. É porque você não entrou na presença. Você entrou na igreja, mas não na presença. Então, quando nós
aprendemos como um Deus como esse, soberano, infinito, todo-poderoso em glória, que determina e opera tudo o que Ele deseja. Isso, meus irmãos, deve proporcionar em nós um temor, um peso de glória, de chegarmos diante do Senhor de toda a terra e não de qualquer maneira. Eu fico impressionado, irmãos, com algumas pessoas que acham bonito. Pessoas rodopiar na igreja, dar cambalhota, sair correndo. Vamos passar para o próximo que é melhor. Outra resposta, submissão e autoridade. Olha o que a palavra fala em Salmo. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Irmãos, Davi tinha um relacionamento com Deus de servo para o seu Senhor. Ele se colocava à disposição de Deus todo dia. Ele se colocava perante o Senhor. E não só ele diante do Senhor, ele punha Deus diante dele. Submissão. Como Paulo, Senhor, o que queres que eu te faça? Se o Senhor tem todo o poder, se o Senhor controla todas as coisas, eis-me aqui, Senhor. Foi o que Isaías viu quando ele viu aquela visão no alto e sublime trono. Ele viu Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, os serafins adorando, cantando, louvando. Santo, santo, santo é o Senhor de toda a terra. Ele se curva. Ele não consegue. Ele se curva. Senhor, os meus olhos viram o Rei. Estou perecendo, Senhor. Outra resposta. É uma motivação para nós alcançarmos, evangelizarmos, falarmos de Jesus. Olha que interessante esses versículos aqui, irmãos. Olha que interessante. Deus fala com o apóstolo Paulo assim. Olha o que Deus fala com ele. Portanto, eu estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, meu servo Paulo, pois tem muito povo nessa cidade. Olha o que Deus falou para ele. Paulo continua pregando, Paulo, porque eu ainda tenho que salvar alguns aqui nessa cidade. Ele não falou assim, eu tenho essa cidade toda. Ele não falou assim, eu quero que você continue pregando, talvez você salve algum aí. Não, Paulo, continua, porque eu ainda tenho gente para salvar nessa cidade. Meus irmãos, a soberania de Deus nos dá a certeza que nós devemos pregar o Evangelho, porque Ele não voltará vazio para nós. Nós vamos pregar e Deus vai alcançar, porque a palavra de Deus é que gera fé no coração do homem. É uma motivação. Os reformadores, eles pregavam com essa motivação. Eles sabiam que eles iam pregar e pessoas se converteriam. Por quê? Porque Deus soberanamente operaria o milagre por meio da pregação da palavra. Isso é um descanso para nós pregadores. Nós não pregamos aqui e ficamos assim, será? Não vi ninguém manifestar. Não, a gente prega na convicção e na certeza de que aquilo que nós estamos falando dentro das Escrituras, na fidelidade da palavra, Deus não vai permitir que volte vazia. Ele vai alcançar os seus eleitos. Olha o que a palavra fala em Atos. Creram quem? Todo mundo? A cidade inteira. O país inteiro. Não, creram todos quantos estavam o quê? Ordenados para a vida eterna. Quem é que creu? Os que estavam ordenados para a vida eterna. Próxima resposta que temos a essa soberania gloriosa é a esperança nas promessas. Olha que bonito que Paulo fala, irmãos, esse texto me quebranta. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a soberania de Deus, ela é tão confiável, que se você foi salvo, irmão, nada poderá te separar do amor de Cristo. Nada. Se alegra, irmão. Isso não traz uma paz no coração? Isso não traz uma alegria, irmão? Saber que nada vezes nada, poderá te separar dele. Que é certeza que você vai ver ele. Que é certeza que você vai entrar nos portões celestiais. Que é certeza que você vai cantar com os anjos. Viva o Rei! Que é certeza que você vai entrar na Jerusalém celestial. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, a soberania de Deus nos dá segurança para crer em todas as promessas que estão na Bíblia. Eu não tenho que duvidar. Eu não preciso de um profeta chegar para mim e falar assim,
Paulinho, o Senhor mandou te dizer que o Senhor vai te guardar. Não precisa. Para quê? Está aqui, ó. Está aqui, irmãos. O Deus soberano já me disse. Está aqui, ó. Está aqui. Eu não preciso. Será possível que nós não vamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele, meus irmãos? Você ainda está naquelas, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, hoje eu não estou bem, eu estou achando que o Senhor não me ama, eu vou na igreja para ver se o Senhor fala comigo. Você ainda está nessa? Você está vivendo essa experiência ainda? Você ainda é daqueles que precisam ajoelhar e falar, Senhor, por favor, por favor, por favor. Ah não, Senhor, esse não. Senhor, por favor, por favor. Você ainda está nisso? Você está vivendo essa experiência ainda? Você ainda não creu não, irmão? Você não creu ainda não? Último. Ufa, glória a Deus. Aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Seu reino está, irmãos, em pleno vigor. E em breve ele será pleno com a volta gloriosa de Jesus. O dia e hora já está determinado. Ele vai voltar. E quem ele vai levar? Aqueles que foram comprados, que são dele, que pertencem a ele, de maneira soberana e gloriosa, foram salvos pela graça.